eu quero falar sobre esse tema, honrando as autoridades. É um tema muito difícil, né? Na verdade, são coisas assim, são princípios difíceis. Na verdade, a palavra de Deus, quando ela estabelece em nossas vidas os princípios de Deus, evidentemente que nós não iremos conseguir vivenciá-los sem a ajuda do Espírito Santo, né? Por nós mesmos, nós não conseguimos, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos vivenciar aquilo que Deus deixou em sua palavra para nós. Amém, queridos? E hoje eu quero falar sobre esse tema, honrando as autoridades. Na verdade, existem 3 níveis de honra que são estabelecidos em uma hierarquia de autoridade. No entanto, para nós analisarmos esses 3 níveis de honra, eu preciso antes falar sobre a questão da importância e o valor da autoridade e suas divisões à luz da palavra de Deus, né? Quando essa verdade estiver estabelecida no coração de cada um de nós, nós iremos com certeza, querido, honrar de maneira sincera, de maneira eficaz, as pessoas que ocupam uma posição de autoridade sobre nossas vidas. E hoje aqui, você vai conhecer isso de uma forma muito simples, né? Não tão profunda, porque o tempo não nos permite, mas eu gostaria que você estivesse bem atento. Primeira coisa, trazer à nossa memória, né, o significado da palavra honra, que é valorizar, enxergar algo como precioso, importante. O dicionário secular, o dicionário comum, define honra como reverenciar, respeitar, tratar com deferência e submissão e realizar as obrigações referentes à honra, né? Então esses são as definições, na verdade, relacionadas ao termo da honra. Dizer que honramos uma autoridade, deixando de nos submeter e obedecer a essa autoridade, nós estamos, na verdade, enganando a nós mesmos. Então, no momento que você diz assim, eu honro a autoridade, mas você não se submete e nem obedece a essa autoridade, você se engana a si mesmo, você engana a si mesmo. Honrar a autoridade significa que você se submete a ela. Então, por muitas vezes eu tenho falado aqui para as pessoas, né, tenho ministrado, conversado com pessoas com relação a isso, né? E eu creio que esse tema é tão simples e ao mesmo tempo tão sério na vida cristã, que pouquíssimas igrejas trabalham com esse tema, porque ele confunde muito, né? Por exemplo, quando a pessoa olha lá o texto na Bíblia que diz assim, vós mulheres sede submissa aos vossos maridos. Muita gente já confunde, já pega aquele texto e o cara acha que a mulher é uma escrava dele, né? Então ele já toma uma posição, em vez de autoridade, de autoritarismo. Então eles começam a interpretar de maneira equivocada, distorcida, o que a Bíblia diz. Por isso que é importante, quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditarmos na Bíblia, na palavra, nós temos que olhar o contexto em que ela foi escrita, mas mais do que isso, o que o autor, na verdade, quis dizer com aquilo ali. Por isso que esse tema é um tema difícil, né, de nós trabalhar, porque as pessoas já têm uma resistência. Por exemplo, é tão difícil trabalhar com autoridade, por quê, pastor? Principalmente nos países ocidentais. Por quê, pastor? Porque nos países ocidentais, o regime de governo é democrático. Então a nossa mentalidade é uma mentalidade democrática. Tanto é que vocês veem aí nos meios de comunicação, né, a democracia. Então, para muita gente, democracia pode o cara chegar ali, fazer a bagunça que for. Para outros não, a democracia não é aquilo, tem que ter ordem. Enfim, é a mentalidade da democracia, é o regime que rege a sociedade ocidental. Mas o regime que rege a sociedade oriental não é bem esta. Já vem de berço algo que trabalha a autoridade dentro de casa. Por exemplo, quando você vai no Oriente,
quando você olha a Coreia do Sul, né, que é um país praticamente cristão, no sentido de evangélico, de protestante, quando o marido se converte ao Senhor, toda a família, ela segue a mesma direção, ela se inclina para aquilo que o chefe, o cabeça do lar, da família, ele direciona isso. Não é uma coisa obrigada, mas é uma coisa que já vem pela sua própria cultura de autoridade. Então, as 4 divisões da autoridade, nós vamos ver com vocês nessa tarde. Eu queria apenas que você e eu, né, pudéssemos estar assim, bem antenados, porque esse texto é um texto difícil também de aceitar. Ele está na Bíblia, mas é difícil de aceitar. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Olha lá o texto. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe, que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si, esse aí que é o problema, sobre si mesmos o quê? O quê, irmãos? Condenação. Olha como que isso é sério, está na Bíblia. Isso é a Bíblia. Veja que quando você olha para esse texto, você vê que não é um conselho, não está dando um conselho assim, ó, todo homem, se possível, esteja sujeito, né? Se der, se sujeito, se não der, não. Lá está, o texto é claro, e a ênfase é clara, todo homem esteja sujeito às autoridades. É uma ordem, não é um conselho, não é uma sugestão. E lá ainda diz assim, o texto ainda diz assim, deixa o texto aí na tela, por favor. O texto ainda diz assim, que todo homem, ou seja, todas as pessoas, não há exceção, todas as pessoas devem se submeter às autoridades, todas. Isso significa, querido, que não há exceção. Todas as pessoas que invocam o nome de Jesus, que são crentes em Cristo Jesus, têm que aprender isso daqui. Por quê, pastor? Porque nós temos que dar o exemplo. E o texto fala em autoridade superior. Quem são essas autoridades superiores? Paulo aqui, nesse texto específico, ele está se referindo às autoridades civis e governamentais. Mas essas palavras não se aplicam somente aos líderes governamentais. Elas também se aplicam àqueles líderes que recebem delegação de autoridade. Áreas de autoridade delegada. Por exemplo, vou dar um exemplo. O presidente, ele delega autoridade quando ele convida uma pessoa para se tornar ministro de um ministério do nosso país. Então ele está pegando e está delegando a autoridade que o povo deu para ele, para que ele, é Deus evidentemente, usando, deu para ele então delegar essa autoridade ao ministro. Vamos supor ao ministro, vamos dar um ministro aqui, um ministro Tarcísio, que todo mundo gosta dele, da infraestrutura. Então ele delegou a autoridade que Deus deu para ele, ele então delegou. E eu tenho que estar o quê, pastor? Eu tenho que respeitar, eu tenho que reverenciar, eu tenho que me submeter. E isso é muito importante. O Novo Testamento, ele fala de 4 divisões de autoridade delegada. Quais? Falem comigo. Civil, fale de novo. Civil, eclesiástica, familiar e social. Eu vou conversar rapidamente aqui, não profundamente, mas é importante que você se aprofunde na medida do possível. Cada uma delas, só para você entender. A autoridade civil, o texto de Romanos 13, 6 e 7, diz assim: é por isso também que vocês pagam impostos,
pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. É o que a Bíblia manda fazer. O que a Bíblia manda fazer. Pastor, não vou pagar o imposto porque eles roubam. É um problema de quem? Seu ou de Deus? Hã? Quem colocou ele lá? Foi Deus. Deus vai tratar com ele, amém? Amém? E o que eu tenho que fazer pelas autoridades? A Bíblia diz que eu tenho que orar por elas. É isso que eu tenho que fazer. Ah, pastor, mas eu não acho isso justo. Fala com Deus. Fala com Deus. Não é verdade? Agora, março, abril, a declaração de imposto de renda. Todo brasileiro tem que declarar, fazer a declaração sua de imposto. Então vai lá e declara. Ah, não vou declarar não, porque eu vou dar um jeitinho aqui para poder não pagar nada para o governo. Vou dar um jeitinho. Que jeitinho que você vai dar? Eu sei que para muitos a cultura, irmão, do Brasil é diferente. Mas a Bíblia não é diferente. A Bíblia, ela é a palavra de Deus aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, no Irã, em qualquer lugar, é a palavra de Deus. E ninguém tira e ninguém coloca nada na palavra dele, é a palavra dele, amém? Diz a Bíblia em Apocalipse, você não pode tirar nem um tio, nem acrescentar nada. É isso aqui, em todo lugar do mundo, em todas as gerações, é essa a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. As autoridades civis são indicadas por Deus e estão trabalhando para Deus. Quando nós honramos essas autoridades, nós estamos honrando a Deus, irmãos, que nomeou essas autoridades. Esse é o princípio da honra. Por isso que de vez em quando alguém vem, ah, pastor, porque aquele pastor daquela religião lá, daquela igreja X, né? Que muitas vezes saiu e disse assim, irmão, não fala isso não, irmão, pelo amor de Deus, fecha tua boca, pede perdão a Deus. Ah, mas aquilo está errado. Rapaz, não fala do homem não. Quem vai tratar disso é Deus. Você tem que fazer, vou orar. Amém? Vou orar ao Senhor. É uma coisa que o crente tem dificuldade de orar. Não é verdade? Vamos orar. Como pode, pastor, um Deus designar pessoas cruéis para posições de autoridade? Você pode fazer essa pergunta. Não é verdade? A resposta é simples. Deus é o criador da autoridade, mas não é o autor da crueldade. Ele cria a autoridade, mas ele não é o autor da crueldade, irmão. Amém? E Deus vai tratando dessas pessoas. Pode ficar tranquilo. Diga para o teu irmão, irmão, fica tranquilo. O homem, irmãos, é responsável por seus atos maus e não Deus. Deus não é responsável pelos atos maus dos homens. Toda autoridade procede dele, mas nem toda autoridade anda nos caminhos do Senhor. E quando assim acontece, o que é que acontece lá na frente? Deus remove. Quando Saul fez isso, Deus removeu ele. Deus vai removendo. Amém, queridos? Lembrem, acho que o pastor Marco Júnior, ele pregou aqui esses dias no Salt, né, falando sobre a submissão e obediência. Lembre-se da diferença entre submissão e obediência. A submissão envolve a nossa atitude, enquanto a obediência envolve as nossas ações. A submissão está no coração. Eu me lembro até do exemplo que ele deu. Ele disse assim, se fulano mandar você ir lá pegar água, falou na cidade aí, né? Lá na serra, e trazer, você vai obedecer quando você vai pegar e trazer. Mas você pode obedecer e não ser submisso. Ou seja, você pode obedecer assim, eu vou, né? Se eu não obedecer, aí vai falar, aí começa a murmurar, ah, por que pediu longe? Né? Por que não pediu mais perto? E não sei o quê, pastor acha que a gente é o quê dele? E tal, e vai falando. Você obedeceu, você foi lá, buscou a água e trouxe? Buscou e trouxe. Obedeceu, não obedeceu? Mas não foi submisso.
Sabe, a atitude do seu coração foi demoníaca. Quanto à sua obediência, querido, não valeu de nada. Então muitas vezes nós estamos obedecendo e a nossa obediência não está tendo o resultado que deveria ter. Exatamente por causa disso, né? Eu aprendi muito com Deus, irmão, com relação a isso. Eu era um que falava do governo aqui, falava e tal. Aí Deus foi me ensinando, meu filho, é para você orar, meu filho. É para você ministrar, para você orar por ele, para você interceder por ele, né? E aí eu comecei a aprender. E Deus começou a me ensinar na palavra dele, falar na palavra dele. Muitas vezes a gente é levado. E aí o Espírito Santo ajuda a gente a entender isso. Porque eu vivo numa sociedade democrática, né? E essa é a cabeça. Então a democracia é tão aberta, irmão, que o Congresso de repente pode decidir que quando nasceu o seu filho você não tem autoridade para dizer se ele é homem ou mulher, né? Vai ter que deixar um menino ou uma menina crescer para ele decidir o que ele vai ser. Ah, pastor, isso não é democracia segundo a Constituição, é democracia. Então o Congresso decidiu, né? Ou o STF, pastor, aqueles ministros são demônios. Não, irmão, eles estão ali, são estabelecidos por Deus. Segura aí a boca, amém? Segura. O que a gente faz então, pastor? A gente ora por ele. Senhor, coloca a tua mão. Senhor, coloca o teu temor. Senhor, repreende o demônio que está lá. Senhor, em nome de Jesus, vai lá naquele coração. Senhor, aquela mente ali, Senhor, tira aquele demônio que está naquela mente daquele homem. É assim que nós temos que orar. Amém? Então, em vez de você matar o homem, você mata aquilo que está usando aquele homem, que é o demônio. Que é o demônio. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra demônios, potestades. Diz que a Bíblia fala sobre isso. E a gente vai olhando, né? Não, pastor, eu conheço esse texto. Conhece, mas a gente precisa viver esse texto. O texto de Pedro, de 1 Pedro 2,18 diz assim, eu coloquei aqui até algumas inserções aí. Servos, empregados, alunos, cidadãos, membros da igreja, etc. Sede sujeitos com todo temor a vossos senhores, empregadores, patrões, professores, líderes da igreja, autoridades civis, não somente aos bons e moderados, mas também aos perversos. Misericórdia, pastor. Eu tenho que me sujeitar, eu tenho que ser submisso, mesmo aqueles líderes que não são bons e moderados, mesmo aqueles que são ruins, é o que a Bíblia está dizendo. Fala para o teu irmão aí, segura aí, meu irmão. Ei, bate no teu irmão que está do teu lado, porque está do teu lado é alguém que está contigo, né? Ei, não estou inventando isso não, está na Bíblia. Você sabia que está na Bíblia? Está aí o texto. Tem irmão que chega para mim e diz assim, pastor, estou trabalhando num lugar, mas eu pedi a Deus para me tirar de lá, porque o meu patrão é o inferno. Ah, meu irmão. Vai para 1 Pedro capítulo 2, seja sujeito a ele, ore por ele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha o exemplo de Davi com Saul. Rapaz, o menino passou mais de 10 anos fugindo. E Saul teve várias vezes, algumas vezes, 2 ou 3 vezes ali. E Joabe falava assim, Davi, mata ele, olha só, Deus está te dando a oportunidade de você matar. Davi disse assim, não vou fazer isso não. Para mim ele é ungido do Senhor, ou seja, ele é o rei, ele foi escolhido por Deus. Não, mas Deus já te escolheu. Não, na hora que se Deus me escolheu, Deus vai me colocar. Eu não vou levantar a mão sobre aquele que ele escolheu. Não, mas Deus já tirou o espírito dele de Saul, mas ele continua sendo rei. Eu não vou fazer isso não. É desse jeito aí, irmão. Sabe por que tem muita divisão dentro da igreja? Porque você dá ouvido a esses rebeldes. Vamos levantar contra fulano, contra ciclano. Vamos sair, vamos fazer isso. Olha o que acontece, irmão, né? Você imagine Daniel e seus amigos, hein? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Daniel, meu irmão. Não, rapaz, que coisa. Tem que ser sujeito. Amém? Então a primeira coisa que a gente precisa entender aí, a primeira
a primeira divisão que a Bíblia coloca é a autoridade civil. Nós temos que ser submissos a ela. Eu não vou me aprofundar tanto nesse tema aqui, mas eu quero só que você tenha assim uma noção. Irmão, não fique aí abrindo a boca para falar de autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. Amém? Quem é o prefeito de Vila Velha? Você ore por ele. Ah, mas pastor, aquele homem é um endemoniado, aquele homem não sei o quê, aquele homem, pastor. Meu Deus do céu, não faz essas coisas não, irmão. Você tem que fazer o quê? Orar por ele, pela nossa cidade, pelo nosso prefeito, pelos vereadores que estão lá. Mas eu não votei neles, pastor. Não importa, mas eles foram estabelecidos pelo Senhor. Acabou. Mas quem disse isso? A Bíblia está dizendo, você não é crente, amado. Para não dizer outra coisa? Se você é crente, você segue o quê? A Bíblia. Então isso você tem que fazer. Ao nosso governador da esquerda, pastor, aquele homem, ai, por que não sei o quê? Meu irmão, em nome de Jesus, ore por ele, aleluia. Amém? Vamos orar, Deus trabalha ali, Senhor opera ali, meu Deus, aquele homem tem agido assim, papai querido, coloca ali as tuas mãos. Quando a igreja começar a se voltar para isso, em vez de estar, irmão, renegando a autoridade estabelecida por Deus, em vez de estar amaldiçoando a autoridade, quando a igreja se levantar e começar a orar por essas autoridades instituídas, estabelecidas por Deus, as coisas vão mudar. Amém? Mas nós crentes, muitas vezes, eu estou colocando, porque eu já fiz parte de patota assim. Nós crentes, muitas vezes, estamos numa festa, estamos em casa, estamos numa mesa, estamos sentando o porrete das autoridades que Deus estabeleceu. Nós crentes. E aí você diz assim, pastor, e aí, você pecou? Não pequei, não pecou, irmão. É que você não lembra. É que você não sabe que quando você, irmão, sabe, não se sujeita, quando você não honra a autoridade que Deus estabeleceu, você está pecando. É o pecado na tua vida. Eu não sabia que isso era pecado, agora você sabe. Então toca o teu irmão, irmão, isso é pecado. A segunda classe de autoridade na Bíblia é a autoridade social. Olha o que diz a Bíblia. Paulo, dizendo a Timóteo, que todos os que são servos e estão sob julgo, considerem seus próprios senhores dignos de honra. Isso hoje, irmão, olha aqui para mim, seria mais ou menos assim. O seguinte significado: que todos os que são empregados contratados, considerem seus empregadores ou patrões dignos de toda honra. Seria aplicado assim hoje. Que todos os que são estudantes na escola, considerem seus professores dignos de toda honra. Mas como isso? Você está vendo como que a democracia, você sabe como que estão os alunos hoje dentro da sala de aula? Como é que é essa coisa? É a mesma coisa, irmão. O mesmo seria para atletas, treinadores, outros tipos de relacionamentos que envolvam que você esteja debaixo dele, que ele esteja sob você. Então, se você está em determinado lugar, estou em sala de aula, quem é a autoridade de sala de aula? É meu professor. Então eu tenho que honrar o meu professor, amém? Você está entendendo isso, irmão? Quem é a autoridade lá no meu setor de trabalho? É o meu gerente, então tem que honrar o meu gerente, aleluia. Quem está acima de você, você tem que estar honrando, amém, queridos? Você está entendendo isso? São autoridades sociais que a Bíblia coloca, autoridade social. Tá? Observe que Paulo diz que devemos honrar para que o nome de Deus e o ensino do Evangelho não sejam blasfemados. Quando nós não honramos, irmãos, é aqui que vem o mau testemunho. É aqui que vem aquela coisa que o crente, lá no trabalho dele, na escola, ele não dá um bom testemunho porque ele está desonrando o diretor, está desonrando o professor, está desonrando o patrão. E aí o cara fala assim, esse daí que é crente? Esse daí que é crente? É desse jeito. Tem gente que não se converteu até hoje, porque crentes não honraram as pessoas que estavam acima dele. Então muitas vezes nós somos responsáveis, irmãos, por não ver uma igreja mais viva hoje. Mas isso vai mudar para a glória de Deus, amém? Você vai absorver isso, em nome de Jesus. Aonde você chegar, irmão, e ver alguém que está sob você,
sabe, que é a autoridade ali naquele local, você honre aquela pessoa, respeitando, valorizando, submetendo, seguindo a direção, como que deve ser, em nome do Senhor Jesus, amém, querido? E não se rebelando, e não falando mal, e não, sabe, denegrindo a imagem daquela pessoa. A Bíblia diz que você traz condenação sobre a sua vida, tá? Por isso que nós devemos honrar essas autoridades, para que o nome de Deus e o Evangelho não sejam blasfemados. O que é blasfemar? Blasfemar, irmãos, é exatamente nós tratarmos as coisas de Deus de forma desrespeitosa. Quando nós não respeitamos, sabe, essas autoridades que Deus instituiu e estabeleceu, nós estamos desonrando o próprio Deus, nós estamos blasfemando. Eu sei que é uma mensagem assim difícil, né? A pastora Cláudia disse assim, vai ser difícil, né? Eu disse assim, é assim mesmo, mas nós temos que ministrar, porque se não ministrar a igreja não cresce, a igreja, o irmão não avança. Tem coisa bloqueada na vida do irmão, porque ele mete pau nas autoridades que Deus colocou sobre a vida dele. É o pai, é a mãe, é o governador, é o prefeito, né? É o policial de trânsito, porque o senhor... Não, ele é autoridade ali no trânsito, então você tem que respeitar, amém? Você tem que valorizar, em nome de Jesus. E a Bíblia diz assim, até os maus. Às vezes ele foi mal, pastor, deixa ele, deixa Deus, amém? Deus vai tratar com ele, em nome de Jesus. Olha o que diz Efésios 6, 5 a 8. Escravos, aí eu coloco aí, empregados, obedeçam aos seus senhores, empregadores ou patrões, seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam como serviriam a quem? Isso, procurem o quê? Agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem o quê? Observando, é aqueles que querem agradar os seus patrões, quando eles estão vendo, mas quando eles saem, você faz coisas que não deveria fazer. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração, trabalhem com entusiasmo, como se servisse ao Senhor e não a homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer sejamos livres. Devemos honrar, aleluia, irmãos. Quem recebe essa palavra aí, diga glória a Deus. Então é isso aí. Quando nós falamos aqui de servir aqui na igreja, falamos com alegria, com entusiasmo, esse texto aí que você tem que entender, e que você tem que abraçar e absorver. Eu faço as coisas para os homens como se estivesse fazendo para o meu Senhor, porque dele vem a minha recompensa. A minha recompensa não vem do homem que eu estou servindo, vem de Deus que eu estou servindo. Por isso que você tem que servir com alegria, honrando, sabe, valorizando, dando importância às pessoas que Deus tem colocado sobre a tua vida, em nome de Jesus. E todas as pessoas, irmãos, que não fazem isso, vocês podem olhar a vida das pessoas. Olha a vida das pessoas. Aquelas que não honraram aqui, olha onde elas estão. Caminha. Terceiro, meu Deus. Terceiro tipo, terceira classe, autoridade familiar. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que te vá bem. Em outra tradução diz assim, para que você prospere. Ou seja, para que você cresça, para que você avance. A recompensa por honrarmos nossos pais está ligada a essa ordem, é uma ordem, irmão. Não é uma coisa assim. Então, vocês que são filhos, honrem seus pais. Agora, sou casado, mas tem que continuar honrando seus pais. Sou solteiro, continue honrando seus pais. Você vai prosperar em tudo que Deus colocar nas tuas mãos. Por quê, pastor? Porque é promessa de Deus quando isso acontece. Amém, irmãos? Vamos recapitular? Honra, valorizar, estimar, respeitar, tratar favoravelmente, ter tal consideração para com seu pai e com sua mãe. Hoje os filhos, irmãos, estão terríveis.
Estão terríveis, eles tratam mal os pais, eles tratam melhor os amigos dele de fora do que os pais que estão lá dentro da casa dele, que dão a vida por eles, que deram a vida por eles. Sabe, isso eu estou falando de cristãos, irmão, de crentes em Cristo. Não estou falando nem de ímpio, tá? Não estou falando de ímpio. Ímpio tem outra direção. O crente em Cristo não. O crente em Cristo tem uma direção só. Qual é, pastor? A palavra de Deus, amém? A direção dele é a palavra. Então, se olharmos para os nossos pais com os olhos de honra, nós nos comunicaremos melhor, com mais respeito, com mais amor aos nossos pais. Considere essa palavra aqui, que eu vou ler para vocês, Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. Quando você desonra seu pai e sua mãe, irmão, você se torna maldito. Isso é sério, é palavra de Deus. Sabe, parece que os crentes estão assim, olhando para um evangelho assim. Que evangelho é esse, pastor? Esse é o evangelho que muita gente, irmão, não dá nem aí atenção. Olha o exemplo de Caim, Cão, de Cã, Sem e Jafé. Olha o exemplo. Quando Cã viu lá o seu pai sem roupa, em vez dele cobrir a nudez do seu pai, honrando o seu pai, ele foi lá falar com os dois irmãos, fazer chacota do pai. Olha o que aconteceu com ele e a descendência dele. Ele se tornou maldito, irmão. E a gente olha para a palavra de Deus, parece que na palavra de Deus só tem um negócio. Pastor, eu quero cura. Pastor, eu quero libertação. Pastor, eu quero uma bênção. Pastor, eu quero que o Senhor ore por mim para poder arrumar um emprego. Parece que o pessoal olha para o evangelho, só esse evangelho, sabe? E aí as coisas não acontecem na vida das pessoas, ou na nossa cidade, ou naquilo que a gente quer, porque a gente olha e não olha a Bíblia como um todo na nossa vida. É importante isso. Quando a gente olha para o papel da esposa, olha esse texto, irmão. Que a esposa respeite e reverencie seu marido. Que ela dê atenção a ele, o considere, o honre, lhe dê a preferência, o venere e o estime. E que ela se submeta a ele, o louve, ame e admire extremamente. Efésios capítulo 5, versículo 33. Você sabe o que é isso? Segura aí, pastor, hein? É desse jeito aí mesmo, irmão. Porque quando você faz isso com o seu marido, Deus já sabe disso, gente. Quando uma mulher faz assim, age assim com o marido, não tem como aquele marido não amá-la como Cristo amou a igreja. Não tem como, irmão. Só se o cara for muito safado mesmo. Eu estava vendo a notícia ali, estava vendo lá que o Kaká ficou noivo, casou agora com uma outra menina. Aí eu disse assim, mas gente, por que ele descasou lá? Aí eu fui lá no pai dos inteligentes, né? Por que Kaká separou da mulher? Depois de 13 anos de convivência com 2 filhos. Porque aí foi lá, botou lá, né? Eles botaram lá, não, porque ele tinha objetivos diferentes dos meus... E não sei o que, aquela coisa toda. Eu disse, gente, e Kaká era crente em Cristo, irmão. Eu não sei se ainda é. Eu não quero aqui estabelecer juízo de valor. Mas o que eu quero colocar, irmão, é que um homem que conhece a Bíblia, que se converte, como é que ele, irmão, chega ao ponto de se divorciar? Porque a Bíblia diz, a não ser pelo adultério. Eu não conheço a história, não vou estabelecer nenhum juízo de valor aqui. Mas o que eu quero mostrar para você é que a esposa, eu não vou nem trabalhar muito nisso aqui, porque o texto só diz tudo, não é? A forma elaborada que a esposa deve honrar seu marido. Gente, o marido é o cabeça do lar. Amém? Isso não é machismo não. Quem inventou isso, quem criou isso foi Deus. Amém? Deus disse assim, você que é responsável pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, é tudo você. Olha o peso que é.
E quando a mulher faz o papel dela, meu irmão, esse homem vai voar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você entende isso, irmão? Glória a Deus. Por que você vê o seu pastor voando? Porque aquela mulher faz papel. Aleluia. E olha que aquela mulher não é fácil não, tá? Para domá-la não foi fácil não. Não é verdade? Mas ela submeteu o quê? Ela submeteu a autoridade estabelecida por Deus na vida dela. Ou seja, ela honrou o Deus dela fazendo aquilo que o Deus dela falou que ela deveria fazer. Então, se a gente faz aquilo que Deus mandou a gente fazer, nós vamos prosperar, Deus vai abençoar. Amém? O papel do pai é honrando os seus filhos. Se valorizarmos nossos filhos, nós os trataremos, querido, e falaremos com eles de um modo que eles vão florescer na vida. Sabe, eu não tive um pai assim não. E essa concepção, ela tem que mudar. Tem gente que fala assim, mas meu pai, irmão, não tinha comunicação, meu pai era trem doido, né? Meu pai colocou a gente para trabalhar, 13 anos de idade, pegar no pesado e tal. Meu pai era terrível. Aí você diz assim, o senhor agradece a Deus pelo pai que o senhor teve, pelo que ele fez com o senhor? Agradeço, louvado seja Deus. Sabe, querido? Então, nós pais, que hoje nós temos uma visão mais ampla, né? Aquilo que foi errado, eu tenho que trazer para o meu filho aquilo que é certo. Os pais desonram seus filhos não apenas com palavras ásperas e negativas, mas os pais desonram seus filhos quando também não valorizam, não elogiam seus filhos. Amém, querido? Então nós temos que cuidar disso. A palavra de um pai, de uma mãe, tem um peso enorme na vida de um filho e de uma filha. Mas parece que o pessoal que é crente não entende isso. Os filhos são recompensas de Deus para nós, não são peso. Amém? A palavra é assim, irmãos. Os pais desonram os seus filhos quando não os disciplinam. É o que existe hoje. Lembra daquela coisa da Xuxa, da lei da Xuxa, que não podia tocar no menino, né? Não pode bater no menino, não é verdade? Mas a Bíblia não diz isso. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Provérbios 13, 24. Não tem problema ter uma varadinha não, irmão. Bota a varinha lá em cima da varinha de goiaba, em cima da geladeira. Aqui a menina olhar para a vara, ele já sabe o que é. Você não vai sair daí batendo, né, com raiva. Porque tem mãe que faz isso. Na raiva ela quer pegar e jogar a raiva toda, aí machuca a criança. Não. Para você disciplinar, você tem que trazer a criança, conversar com ela, ministrar nela. Agora você vai, porque eu falei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? Tirei isso daqui, mas agora você vai levar uma varada. Talvez 2, talvez 3. Né? Bate no local certo, abaixa lá a calça e vai no bumbum e pá. Né? Com amor e com carinho. Na hora ele vai chorar. E qual pai que disciplina o seu filho com alegria? Não existe esse pai. O mesmo vale para nós. Amém, queridos? Quantos aqui estão entendendo isso? É essa dinâmica, não vai pelo padrão da sociedade não. Porque senão seu filho com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, está batendo na tua cara. E você está dizendo, ai que lindinho. Lindinho? Não é? Ah, o filho fez não sei o que e tal. Esse dia eu vi aí que um filho fez, aprontou um negócio aí. Aí eu perguntei assim, o que fizeram com o menino? Ah, não sei o que fizeram com o menino. Eu dava uma surra nele. Você nunca mais faça isso, tá? Uma surra assim que eu falo, é uma surrinha, uma coisa, não é? Você quer ver uma disciplina boa, você tira o celular do menino, tira alguma coisa, não é? Mas a vara está lá na Bíblia, não é? Amém? Agora os maridos, só vou ler a palavra, tá? Para ganhar o tempo, porque eu já passei do tempo ali. O mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons maridos, cada um para sua esposa, bons maridos. Não deixe de honrá-las, nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm alguns dos privilégios de vocês, mas a nova vida, olha só, sobre a graça de Deus, vocês são iguais. Amém, querido? Sob a graça de Deus, nós somos iguais.
Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto. Quando a gente não trata bem a nossa esposa, não adianta orar, irmão. Não adianta orar porque não está passando o teto. Deus nem está ouvindo aquilo. Deus está falando com você assim: vai lá, resolve com a tua mulher, trata bem, pede perdão, fala com ela, depois você vem falar comigo. É isso que Deus... Enquanto você não fizer isso, não adianta. Você vem para a igreja, você canta, você louva, você faz... Deus não está recebendo nada seu, nada. Porque não passa do teto, irmão. Você tem que resolver, tem que agradar. Sabe? São autoridades que temos em casa, na família. E quando a gente não reconhece, não submete ao que Deus falou dentro dessa autoridade específica na família, as coisas não acontecem. Por isso que hoje nós temos aí famílias tudo desestruturada. Tudo desestruturado. A maioria da família hoje, irmão, das famílias está desestruturada. O sangue de Jesus está em poder, mas Jesus está voltando. Vamos fazer o quê? Né? Amém? Jesus está voltando. E para terminar, meu Deus do céu, para terminar, queridos, a última divisão de autoridade na Bíblia é a autoridade eclesiástica. Diz assim: queridos irmãos, honrem aos líderes da sua igreja. Diga: honrem aos líderes da sua igreja, que trabalham incansavelmente entre vocês e os advertem contra tudo que está errado. Tenham grande consideração por eles e deem-lhes o amor de todo o coração. Olha só o que diz. Eu não sou eu que estou dizendo não, irmão. Deixa o texto lá para mim, por favor. Deixa o texto. O texto é esse. Irmãos, é o que a palavra diz. Olha, tem o quê, irmãos? Tem o quê, irmãos, por eles? Grande consideração por eles e deem-lhes o quê? O seu amor de todo o coração. Tratar bem, honrar os seus líderes. Os líderes que oram por você, que está ali aconselhando. Nem sempre o líder que Deus colocou ali, irmão, vai te agradar, sabe? Tem gente que, não, pastor, eu gosto desse aqui, porque esse aqui, sabe, esse aqui me trata assim e tal. É, irmão, é. Você tem que gostar e honrar daquele que Deus coloca. Você não tem que escolher. Você tem que submeter aquele que Deus colocou sobre você. Amém? Aleluia. Você não escolheu estar aqui debaixo da autoridade do pastor Marco Aurélio, não. Mas Deus te trouxe e colocou aqui. Então você tem que o quê? Submeter para a glória de Deus. Amém? Considerar os líderes, sabe? E isso é importante, irmãos. Você não pode dizer que ama a Deus se não tem respeito pelas autoridades eclesiásticas. Ah, eu amo a Deus, pastor, mas você não respeita, você não honra os líderes da igreja que Deus colocou sobre você, em cada ministério em que Deus tenha colocado. Honre essas pessoas dependem, sabe? Elas sujeitam, elas estão aqui, elas estão trabalhando, elas estão buscando, sabe? O seu líder de célula, e assim vai, irmão. E você vai enxergando isso para a glória de Deus. Diga: glória a Deus. Irmãos, há muitas outras passagens bíblicas pertinentes às áreas de autoridade específicas. Eu não vou tratar aqui de todas as passagens bíblicas. Eu só citei aquelas principais, para você entender. Então nós temos 4 tipos de autoridades classificadas no Novo Testamento: a autoridade civil, a autoridade familiar, a autoridade social e a autoridade eclesiástica. Então nós temos que entender isso. Amém? Nós precisamos entender que o reino de Deus é exatamente o quê? Fala para mim assim: um reino. Então o reino tem regulamento, tem escalões. Amém? Nós estamos vivendo debaixo de um reino. O reino de Deus é assim, tem autoridade delegada. Tem um pastor, estava lendo um livro dele, ele disse assim, que nós somos pessoas que estamos tentando compreender os princípios do reino com uma mentalidade democrática. Não vai conseguir nunca, irmão. A mentalidade nossa tem que ser teocrática. Vou repetir: a mentalidade nossa tem que ser teocrática. Como que deve ser o meu pensamento, pastor? É o pensamento que está na Bíblia. Amém? Amém? Não é o pensamento que está no teu coração, não. Não é o pensamento que você aprendeu, sabe, de fulano, de ciclano. É o pensamento que está na Bíblia. O reino que nós fazemos parte é o reino de Deus. É um reino teocrático, não é uma democracia. Se nós nos relacionarmos com Deus com uma mentalidade democrática, irmãos,
nós não vamos conseguir ter acesso a Ele. As coisas vão ficar difíceis. Nós ficamos sem a proteção de Deus. Essa mentalidade ocidental é a causa da maioria das divisões de nossas igrejas. Aí você vê uma portinha ali, outra portinha aqui, outra portinha lá. Por que isso, pastor? Porque pessoas que estão dentro da igreja não querem se submeter à liderança que Deus colocou sobre ela. Então vai sair e vai levar gente, vai abrir a igrejinha dele. Esses dias eu falei para uma pessoa, querida, então você tem que abrir a sua igreja, porque você não concorda com aquele lá, não concorda com esse aqui, você não consegue ficar. Então você tem que abrir a sua própria igreja e colocar a sua própria. Mas você tem um chamado para isso, Deus te chamou para isso. Se você não consegue se submeter aqui, querido, tenha certeza, você vai ter muita dificuldade lá. Porque abrir a igreja é fácil, abrir uma igreja. Difícil, querido, é cuidar das ovelhas. Difícil é manter essa igreja. Difícil é ir com seriedade com aquilo ali. Amém? E eu falo para vocês com autoridade que tenho 33 anos, que eu ministro, que eu sou pastor, e que a gente cuida de ovelha. É muita coisa. É muita coisa. Amém, queridos? E muita gente fala sobre isso. Olha o que o texto bíblico de Paulo fala sobre honrar os nossos líderes. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Os presbíteros, aqui são pastores ou líderes. Aí você pode ir lá no grego, o grego te dá esse sentido de pastoreamento, de direcionamento, tá? Em outras versões fala bispo, né, que é tipo um supervisor, que preside bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Diga, o trabalhador é digno do seu salário. Irmãos, esse texto é o único lugar em toda a palavra que tem a expressão dupla honra. Referindo-se a quem, pastor? A questão de autoridade. Devemos dar aos nossos ministros do Evangelho o dobro da honra que daríamos a outros líderes. Dar a eles o dobro da honra, para a glória de Deus. Não para que, irmãos, porque do Evangelho a gente não tem que se enriquecer do Evangelho. Eu nunca vi nenhum pastor do Novo Testamento se enriquecendo do Evangelho. Do Evangelho nós temos que reconhecer e valorizar. Sim, isso devemos fazer. E Paulo fala sobre isso aos Coríntios. Eu que ministro sobre a vida de vocês, eu que estou preocupado, que oro por vocês, não sou digno de ser abençoado também com as bênçãos materiais. Ele dizia lá: mas para não ser pesado sobre vocês, eu faço as minhas tendas. Então, querido, nós temos que ter muito cuidado de não pegar os nossos pastores e colocarmos dentro de um saco onde está todo mundo e generalizarmos. Não é assim não. Amém?